Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta milhões de pessoas, mas que para muita gente ainda é um grande mistério, cercado de um silêncio bem doloroso. A gente está falando da endometriose, uma doença que pode ser muito debilitante e que representa um dos maiores desafios de diagnóstico da medicina hoje em dia. Vamos começar a decifrar esse enigma juntos. E para começar a entender a dimensão do problema, olha só esse número: de 7 a 11 anos. Esse é o tempo médio inacreditável que uma pessoa leva para conseguir um diagnóstico de endometriose depois que os primeiros sintomas aparecem. Pensa nisso. É quase uma década, às vezes mais, de dor, de incerteza, passando por tratamentos que não resolvem e tudo por causa de uma barreira enorme bem no caminho para se ter uma resposta. E aqui está o coração do problema, o que a fonte chama de paradoxo do padrão ouro. A forma mais certeira de confirmar a endometriose é com uma cirurgia, a laparoscopia. Só que, justamente por ser um procedimento invasivo, caro e que exige tempo de recuperação, ela acaba não sendo a primeira opção. Ela vira o fim de uma jornada super longa em vez de ser o começo. E isso impede que o diagnóstico chegue cedo, para todo mundo. Essa situação toda cria um dilema de diagnóstico bem complicado, sabe? Um problema que a ciência está correndo contra o tempo para resolver. A grande questão é: como é que a gente consegue encontrar a doença sem precisar de uma cirurgia? A diferença entre o que a gente tem hoje e o que a ciência busca é gritante. De um lado, uma cirurgia que precisa de anestesia, que tem um tempo de recuperação. Do outro, o sonho de um simples teste de sangue ou até de saliva. E a gente não está falando só de conveniência, não. A mudança aqui é sobre transformar completamente o cuidado médico, permitindo um diagnóstico logo no início, em vez de um que chega com anos de atraso. Agora a gente entra na parte da investigação científica, que parece quase uma história de detetive. Se a doença não pode ser vista facilmente, talvez ela deixe para trás algumas pistas, alguns sinais moleculares no corpo, e a caça por esses sinais está a todo vapor. Para encontrar essas pistas, os cientistas usam ferramentas super poderosas, as tecnologias ômicas. Elas fazem uma varredura geral no corpo. A proteômica, por exemplo, analisa milhares de proteínas de uma vez. Já a metabolômica estuda os metabólitos, que são tipo os resíduos das reações químicas do nosso corpo. A ideia é, com tudo isso, encontrar uma assinatura molecular, uma impressão digital que só a endometriose deixa. E isso tudo nos leva a um conceito que é uma verdadeira revolução: a biópsia líquida. A ideia aqui é que, em vez de tirar um pedaço de tecido com cirurgia, seja possível achar prova da doença numa simples amostra de sangue. Isso não seria só um avanço, seria uma virada de chave total no jogo. E uma das pistas mais quentes que surgiram são as células endometriais circulantes, as CSCs. Os pesquisadores descobriram que células do próprio tecido do endométrio estão lá, viajando pela corrente sanguínea de quem tem endometriose. Um estudo encontrou essas células em quase 90% das pacientes. É uma pista direta, sabe? É como encontrar o suspeito na cena do crime. E isso é especialmente poderoso para detectar a doença bem no comecinho. E essa caçada está dando resultados fantásticos. Um painel com 10 proteínas mostrou uma precisão quase perfeita para casos mais graves. As CS, como a gente viu, conseguiram identificar 4 de cada 5 casos em estágio inicial. E outras abordagens analisando metabólitos também parecem muito promissoras. Fica claro que não existe uma pista só, mas vários sinais confiáveis da doença espalhados pelo corpo. Mas a investigação não para por aí, não. A ciência agora está olhando para lugares bem inesperados e descobrindo que a endometriose pode ser uma doença muito mais ampla do que se imaginava, com umas conexões surpreendentes com a saúde do intestino e até com o estresse das nossas células. E nesse ponto da história, entra um novo suspeito em cena, o microbioma. É isso mesmo, aquelas comunidades gigantes de bactérias que vivem no nosso corpo, principalmente no intestino e no sistema urogenital, parecem ter um papel fundamental na história da endometriose. O que as fontes mostram é que os desequilíbrios nessas bactérias, a tal da disbiose, estão muito ligadas à doença. A gente vê uma queda das bactérias boas, que protegem, e um aumento daquelas que causam inflamação. Existe até um conceito chamado estroboloma, que é um grupo de micróbios do intestino que mexe com os níveis de estrogênio no corpo, um hormônio super importante na endometriose. Ou seja, um microbioma bagunçado pode criar o ambiente inflamado perfeito para a doença se desenvolver. Com tanta pista vindo de tudo que é lado, proteínas, células, micróbios, uma coisa fica muito clara: a solução não vai ser uma única pista mágica, vai ser a combinação de várias delas.
A endometriose é uma doença que a gente chama de heterogênea, o que significa que ela se manifesta de jeitos muito diferentes de pessoa para pessoa. E por ser tão complexa assim, um marcador sozinho simplesmente não dá conta do recado. Não consegue capturar todas as nuances da doença com a precisão que a gente precisa. Então, o futuro parece apontar para um ecossistema de diagnóstico. Imagina só, combinar as pistas moleculares do sangue com os dados clínicos da pessoa, o histórico, os sintomas, e aí usar a inteligência artificial para cruzar tudo isso. A IA consegue achar padrões que um ser humano talvez nunca visse, e o resultado seria um diagnóstico não só sem cirurgia, mas também super preciso e personalizado. E a diferença na precisão é absurda. Enquanto o marcador tradicional, usado sozinho, pode errar bastante, um teste que combina vários sinais se mostra muito, mas muito mais confiável. E essa precisão toda é essencial para confirmar a doença com segurança, evitando tantos falsos positivos quanto cirurgias que não seriam necessárias. Essas descobertas são animadoras demais, né? Mas existe um caminho a ser percorrido entre a pesquisa no laboratório e o teste estar disponível na clínica. Vamos dar uma olhada nos últimos obstáculos dessa jornada? Os desafios finais não são pequenos. A própria natureza diversa da doença já é um deles. Além disso, muitos estudos usam métodos diferentes, e isso dificulta comparar um resultado com o outro. E talvez o mais importante, aquilo que funciona num estudo pequeno precisa ser testado e comprovado em estudos bem maiores, com gente de todo tipo, para ter certeza de que o teste vai funcionar para todo mundo. Mas a notícia boa é que, para superar esses obstáculos, a comunidade científica está se unindo. Existem iniciativas globais que estão trabalhando para criar regras e protocolos padronizados para a pesquisa. Essa colaboração é a chave para acelerar o progresso e garantir que as descobertas sejam fortes, possam ser repetidas e finalmente cheguem nas mãos de quem mais precisa. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta que é cheia de esperança. Com todos esses avanços, desde decifrar pistas moleculares até entender o papel do microbioma, a ciência está cada vez mais perto. A questão não é mais se, mas sim quando um simples exame de sangue vai poder finalmente acabar com essa espera longa e tão dolorosa para milhões de pessoas no mundo todo.